Boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Guará desta segunda-feira. Uma boa semana a todos. Vamos aos destaques de hoje. O Conselho Regional de Enfermagem aciona o governo do estado do Maranhão na justiça pela falta de equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde. Já a Receita Federal vai tomar medidas contra o governo pela compra de respiradores da China. O governador Flávio Dino respondeu que toda a operação foi correta. UTIs da capital estão quase superlotadas. Novos leitos serão inaugurados para atender a demanda. Nesta semana, vamos acrescentar na rede estadual 23 leitos de UTI na ilha. E as opiniões de políticos e especialistas sobre as estratégias para o combate do novo coronavírus. Muito bem, a gente começa a edição de hoje com a atualização dos casos de coronavírus no Brasil. Até o momento foram registrados 40.581 casos dessa doença e mais 2.845 mortes. Já aqui no Maranhão, nós vamos acompanhar aqui na tela para você ver. Casos confirmados, temos 1.320 em todo o Maranhão. Suspeitos, 3.580. Temos registrados 54 mortes e descartados 3.076 casos. A fonte é a Secretaria de Estado da Saúde, que nos mantém essa atualização constantemente. Bem, o Conselho Regional de Enfermagem acionou o governo do estado do Maranhão na Justiça para que seja garantida a disponibilização de equipamentos de proteção individual aos enfermeiros que estão na linha de frente em hospitais do estado no combate ao coronavírus. De acordo com a denúncia, o Corém vem recebendo diversas denúncias de falta de equipamentos para esses profissionais que ficam expostos ao vírus. Ao todo, 126 profissionais da saúde já foram infectados pela doença aqui no Maranhão. Além disso, o órgão de enfermagem vai encaminhar periodicamente as denúncias de falta de EPIs nas unidades de saúde que chegam por meio do canal da ouvidoria ao órgão para que ele tome as providências necessárias e regularizar a situação. Vale destacar que o estado realizou compra de respiradores e também de materiais de EPI, além de ter acionado os detentos do sistema prisional para a confecção de itens de segurança no combate à Covid-19. Bem, São Luís é a cidade que mais registrou casos do novo coronavírus aqui no Maranhão. São 1.075 registros, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde. Esse crescimento da doença influencia diretamente no sistema de saúde pública. Mais de 90% dos leitos de UTI aqui na capital já estão ocupados. As informações com o repórter Jairo Martins. São Luís é a 7ª capital brasileira com maior número de casos da Covid-19, concentrando mais de 90% dos casos da doença em todo o Maranhão. Na capital, mais de 93% dos leitos de UTI já estão ocupados. Em entrevista coletiva, o governador do estado, Flávio Dino, falou sobre a abertura de 23 novos leitos de UTI e também sobre a edição de novos decretos que já começam a valer a partir de hoje. Temos uma saturação de leitos de UTI na capital, na ilha. E por isso, já no dia de hoje, estamos abrindo mais 10 leitos de UTI na ilha. E estamos também programando outros 13, de modo que nesta semana vamos acrescentar na rede estadual 23 leitos de UTI na ilha. Fiscalização de hospitais particulares. O PROCON hoje vai notificar os hospitais privados para que eles publiquem, em respeito ao Código de Defesa do Consumidor, a sua situação real. Porque nós precisamos, a sociedade precisa saber qual a real oferta de leitos de coronavírus na rede privada de saúde. Aos clientes dos planos de saúde que precisam saber quanto aos investimentos que estão sendo feitos também pelos hospitais privados. Aluguel de hospital particular. E decidi alugar mais um hospital privado fechado em São Luís, o Hospital São José, que fica próximo ao CEPRAMA.
nós alugamos esse hospital, já consumamos a operação, e lá teremos mais 50 leitos, de modo a que o processo de expansão em São Luís continua muito fortemente, como disse, enquanto houver necessidade. Hospital de campanha em Açailândia. Eu decidi, dialogando com a Vale, que a melhor cidade para receber esse hospital de campanha era a cidade de Açailândia, considerando o seu tamanho e o fato de concentrar uma região ao seu redor. Uma atitude também de prudência, visando a garantir que, além do hospital macro-regional que nós mantemos na cidade de Imperatriz, nós tenhamos também em Açailândia uma estrutura hospitalar. Lamentavelmente, de modo inusitado, há uma polêmica na cidade de Açailândia quanto a receber ou não este hospital. Nós não queremos polêmica. Realmente é um caso, a meu ver, talvez singular, único no Brasil. Algumas pessoas da cidade de Açailândia não querem um hospital na cidade. Acham que isso vai piorar a saúde em Açailândia. Nós consideramos isto desnecessário nesse momento, porque a nossa atitude é de respeito e de prudência. Mas estamos acompanhando esta polêmica. Vamos consultar hoje as lideranças políticas da cidade de Açailândia, deputados, prefeitos, vereadores, e se a decisão for de não receber o hospital, nós vamos alocar em outra cidade. Comércio continua fechado. Reuni na sexta-feira com os 4 prefeitos da ilha de São Luís, região que desperta hoje as maiores preocupações. E os 4 prefeitos concordaram com a minha avaliação de que, neste momento, as medidas preventivas devem ser mantidas no que se refere ao comércio não essencial, bancos e assim sucessivamente. De modo que, no que se refere à atividade econômica, atividade comercial, o decreto, no que se refere à ilha de São Luís, está prorrogado até o dia 5 de maio. Escolas também continuam fechadas. No que se refere a escolas públicas e privadas, as aulas manterão a suspensão até o dia 12 de maio. A nossa previsão é de que as aulas retomem no dia 12 de maio, é o nosso desejo. O decreto que estou editando hoje prevê, portanto, a abertura das atividades comerciais, desde que haja normas sanitárias e cumprimento por parte de todos e ações preventivas, no dia 5 de maio. Retomada das aulas, se a conjuntura permitir, os indicadores de saúde permitirem, no dia 12 de maio. Uso obrigatório de máscaras. E o decreto hoje traz uma novidade, que é a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos ou locais privados de uso coletivo. Há um prazo, até o final desta semana, para que todos se adaptem a isto. Nós estamos autorizando a abertura das lojas que vendem tecidos, para que com isso haja o fornecimento de insumos e com isso nós consigamos ter o abastecimento do material necessário à fabricação, inclusive caseira, de máscara. Bom, como bem disse o governador Flávio Dino, o comércio não essencial continua fechado em São Luís. Mesmo assim, ainda tem muita gente se aglomerando pela cidade. Tem trânsito na cidade, tem gente na rua, tem comércio não essencial aberto. A maioria a meia porta, mas funcionando. Produtos de salão de beleza, roupas, comerciantes à espera dos clientes. As cenas poderiam até ser consideradas normais se o Estado não estivesse em pleno distanciamento social. E todo este movimento não seria um descumprimento a decreto governamental. Hoje pela manhã, o governador anunciou a prorrogação do prazo de comércio não essencial fechado para o dia 5 de maio. E aulas escolares só devem voltar no dia 12 do próximo mês.
Até lá, segue a fiscalização da vigilância sanitária e polícia militar para garantir cumprimento do decreto. Uma tarefa bem difícil quando a conscientização da população ainda é um desafio. Neste trecho da feira da Coab, a sensação é que tudo está normal, sem nenhum problema grave de saúde ameaçando a vida de ninguém. Infelizmente, é apenas uma sensação, já que os números de contaminados pela Covid no Maranhão só aumentam e São Luís registra a maioria gritante deles, 1.075 casos confirmados da doença. Daqui a pouco, a seguir, as opiniões de políticos e especialistas sobre as estratégias para o combate ao coronavírus. Um instante só. A Receita Federal anunciou que irá tomar medidas na Justiça contra o governador Flávio Dino e o governo do Maranhão devido à operação de compra de 107 respiradores importados da China, que chegaram ao estado no último dia 15, para reforçar hospitais que estão atendendo pacientes infectados pelo novo coronavírus. Segundo nota da Receita, o estado não respeitou requisitos legais para a importação dos equipamentos, tendo sido a operação realizada sem o prévio licenciamento da Anvisa e sem autorização da Inspetoria da Receita Federal aqui de São Luís. Segundo ainda a Receita, não existe risco dos equipamentos serem recolhidos. Eles vão continuar sendo utilizados pelas unidades de saúde em que se encontram para evitar que qualquer paciente possa ser prejudicado. Pelas redes sociais, o governador Flávio Dino disse que não praticou nenhuma ilegalidade na compra dos respiradores, que as mercadorias são legais e estão salvando vidas. O governador ainda disse que a Receita pode abrir o procedimento, mas que não irá aceitar ameaças e nem perseguições. Bem, e as agências da Caixa Econômica Federal ficaram lotadas durante o dia inteiro. É que hoje começou a ser pago o terceiro lote do auxílio emergencial do governo federal durante essa pandemia do novo coronavírus, o valor de R$ 600. Serão creditados os pagamentos para mais de 6 milhões de pessoas. A gente sabe que na fila, no momento, é de risco. Mesmo assim, não houve nenhum tipo de disciplinamento na porta dos bancos. Eita que a fila já dobrava o quarteirão. Gente de máscara não faltava, mas descumprimento à distância mínima entre as pessoas também não. A multidão lotou as agências da Caixa Econômica Federal porque o governo começou a pagar hoje quem recebe o auxílio emergencial de R$ 600 por meio de conta digital. São mais de 6 milhões de pessoas, entre beneficiários do Bolsa Família e trabalhadores informais que se inscreveram pelo aplicativo ou site. Se na Caixa Econômica da Deodoro existia uma fila, pelo menos, nesta da Coab era todo mundo aglomerado mesmo. É como se a máscara tivesse superpoder contra a Covid e que não fosse necessário manter a distância. Faltou o funcionário do banco organizando a fila do lado de fora e sobrou reclamação das pessoas. Gente que alega ter chegado ao banco ainda na noite de ontem. Nós chegamos aqui de 7h30 para 8 horas da noite em diante. E como você está vendo aqui, essa aglomeração todinha aqui, tá entendendo? Falta de organização muito grande. O auxílio emergencial é um benefício do governo federal para informais e para quem recebe Bolsa Família. O objetivo é diminuir os impactos da pandemia na vida de quem não realiza atividade essencial e não pode sair de casa para trabalhar. De acordo com a Caixa Econômica Federal, do início do pagamento até agora, foram pagos 16 bilhões e 300 milhões de reais para 24 milhões de brasileiros. Hoje recebem beneficiários do Bolsa Família que terminam o NIS com o número 3. São quase 2 milhões de pessoas. O calendário de pagamento segue as datas. Dia 22, quem termina o NIS com o número 4. Dia 23, quem termina o NIS com o número 5. Dia 24, quem termina o NIS com o número 6. No dia 27, próxima segunda-feira, a Caixa libera o saque desses valores sem a necessidade de cartão nas lotéricas. E aí, é bem provável que estas imagens de gente aglomerada tenham uma lamentável repetição. As estratégias para combater a pandemia do novo coronavírus dividiu o país e ganhou contornos políticos. Há quem defenda o fechamento total do comércio e o isolamento social. Outros adotam a postura do isolamento vertical,
onde apenas as pessoas do grupo de risco ficam impossibilitadas de sair de casa. A gente foi ouvir a classe política da cidade e sociólogos para entender e contextualizar essas opiniões, quando, na verdade, esse era um momento muito mais de união do que de divergências. Em tempos difíceis, em que as decisões políticas precisam ser tomadas de forma rápida e segura, os chefes do Poder Executivo Federal e Estadual ficam em total evidência pelas ações tomadas no combate à pandemia. Há quem pregue uma união entre as esferas de poder para se conseguir resultados mais positivos, deixando de lado as diferenças políticas, enaltecendo ações positivas do governo estadual, como fez o professor do curso de Economia da UFMA e ex-candidato a senador pelo PSOL, Saulo Pinto. Nós temos uma situação muito específica no Brasil. De um lado, o governo que deveria administrar a crise, aprofunda ainda mais a crise, no sentido de que adota posições irracionalistas, anticientíficas, de que combate os órgãos internacionais, recomendações internacionais de controle. E no plano do Estado, do Maranhão, o governador Flávio Dino tem adotado uma posição muito razoável, racional, adotando medidas de prevenção, mas ao mesmo tempo tentando combater de maneira mais imediata a disseminação do caos da saúde pública. Ao analisar as mesmas ações no âmbito estadual, teve deputado que fez críticas pontuais aos caminhos trilhados pelos gestores em saúde, a exemplo do deputado estadual César Pires, do Partido Verde. O governador Flávio Dino, eu vejo ele com boas intenções, os decretos estão sendo bem colocados, mas vejo uma fragilidade gigantesca da Secretaria de Saúde, que à frente tem um secretário que eu nunca vi de um lado, de um virologista, tratar essas questões, o infectologista, sempre ele como advogado quer levar a termo o seu posicionamento e às vezes sem fundamentação teórica, sem conhecimento prático, sem vivência e o que é pior, sem a humildade de poder se aparelhar ao lado, como eu vejo o Dória fazendo com o Davi Uípe e outros grandes nomes da política nacional. Mas também quero levar em consideração que enquanto São Luís tem uma população aproximadamente de 1 milhão e 100 e poucas pessoas, o Maranhão tem mais de 7 milhões de habitantes. E o governo está virando as costas para o interior, uma concentração. E a hora que o interior do Maranhão, o vírus despertar e ingressar, vai poder demonstrar claramente o fracasso anunciado da falta, eu diria para você, de aparelhamentos, de EPIs, de tudo, sobretudo de médicos no interior. Já o deputado Dr. Iglesio do PROS adotou um tom mais objetivo e ponderado para analisar o enfrentamento da pandemia. Eu acho que a gente deve, nesse momento, separar o governo federal, através do Ministério da Saúde, e as falas do presidente da República, que uma vez ou outra elas têm atrapalhado. O governo do Estado tem mantido uma postura muito ativa, no sentido de ampliação da rede, de aquisição de novos equipamentos e ampliação também das equipes médicas. Portanto, mesmo em face da pandemia, eu acredito que as medidas estão sendo tomadas. Você vai ver também outros depoimentos de políticos sobre a atuação do governo federal em nosso portal guará.com. Além dessas informações, você acompanha outros detalhes de vários outros setores. Bom, e a gente segue aqui. No próximo bloco, você continua com a gente. Logo depois do intervalo, a gente tem novas atualizações sobre a situação do Covid-19 aqui no estado. A gente volta em instantes. Para esta terça-feira, a Tábua de Marés começa à 00:04, se apresentando com a baixa mar, chegando a 0,8 metros. Às 6h01, a primeira pré-mar, 5,6 metros. À tarde, 12h21, baixa mar, 0,6 metros. E às 6h18, a última pré-mar com 5,6 metros. A Face Shield, esse protetor facial, ele já foi produzido em centenas aqui no casarão e nas casas dos voluntários. Nós temos aí mais de 600 já produzidas em menos de 2 semanas e pretendemos produzir aí até 2.000 até o fim do mês.
Além disso, a gente tem protótipo de respirador que está sendo feito aqui em cima, né? Na verdade é o ventilador, é algo mais simplificado, não é o respirador, mas o ventilador ele auxilia muito nessas horas. Então a gente está com um protótipo ali quase pronto, um protótipo de N95 também quase pronto. Aí a gente fazendo esse protótipo a gente leva para os profissionais da saúde testarem, e uma vez que a gente tem o feedback de que aquele equipamento está adequado, a gente escala, né? Da mesma maneira que a gente fez com os protetores faciais e as face shields. Apesar da sala ter pouca gente trabalhando nesse momento para evitar aglomerações, o projeto conta com a participação de mais de 70 voluntários que produzem EPIs de vários pontos da cidade. Desse laboratório, por exemplo, já foram confeccionados mais de 600 protetores faciais como este aqui. E também estão sendo produzidos protótipos de máscara N95, cabines de proteção e também a automatização de um ambu, uma espécie de respirador. Os protótipos e o trabalho de automação da estrutura de respirador estão passando pelos últimos ajustes para, em seguida, serem testados e validados. Inovação e tecnologia que vão ajudar a salvar vidas. Então nós temos aí engenheiros elétricos, nós temos alunos de doutorado da universidade, nós temos empresários aqui participando também, empresários de startups participando aqui também, que vêm aqui para o Casarão todo dia. Bom, você viu aí, né? O Maranhão também pode ajudar e muito. E você, se puder, fique em casa. A gente se encontra amanhã aqui no Jornal da Guará. Uma ótima noite, até lá.